Ai, viu? Como vou começar? Bem, esse jogo é cheio de picaretagem, meu amigo. Fez bem em se passar no Egito, porque, olha, tem muita armadilha mesmo. Bem, antes de começar a review, eu joguei o original e joguei o remake. Ambos são leves para PC, caso queira tentar aí na sua casa. E vi poucas diferenças que eu vou falando através do vídeo. Mas esse jogo é o começo de uma franquia que pode não ser tão conhecida aqui no Brasil, mas já fez nome lá fora, principalmente nos anos 2000. E tá sendo muito legal jogar essa franquia, só não vou conseguir jogar o 4 e nem o Mayhem, por enquanto, porque meu PC não aguenta. Fazer o quê? Mas, de antemão, eu já vou logo avisando, esse jogo não segura a onda em te trollar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, lembrando que essa é a minha opinião sobre o jogo. Então, não se ofenda com o que eu vou falar aqui, ok? Agora vamos para Sam I Am. Antes de Call of Duty se tornar um sinônimo de guerra moderna, antes de Battlefield apostar em realismo cinematográfico e antes de Doom renascer como seu ritmo frenético e brutal, existia um homem que não precisava de tática, não precisava de stealth e definitivamente não precisava de senso de autopreservação. Sem cover, somente homens de verdade. Seu nome era Sam Sirius Stone. Ele não veio salvar o mundo com sutileza, ele veio explodir tudo que estivesse entre ele e o fim da missão. Esse jogo mostrou que a ação desenfreada ainda poderia ser arte, e que acima de tudo, nunca se levou a sério. Tá vendo aí pra galera que leva o jogo a sério? Se nem um jogo se leva a sério, por que você tá levando ele a sério? O ano era 2001, o mundo dos videogames estava mudando rapidamente. Half-Life havia mostrado que um jogo de tiro podia contar uma história cinematográfica. Deus Ex misturava RPG, conspiração e escolhas morais. E os grandes estúdios começavam a apostar em realismo, narrativa e experimentação. Mas, longe dos holofotes, em um pequeno estúdio na Croácia, um grupo de desenvolvedores tinha uma ideia diferente. Eles queriam trazer de volta o espírito do FPS raiz. Aquele estilo que não precisava de enredo complexo ou tutoriais de 10 minutos. Games que te jogam direto no fogo cruzado, onde o instinto e a mira valiam mais que qualquer diálogo. Esse pequeno estúdio chamava-se Crow Team, e o que eles criaram foi uma carta de amor aos shooters dos anos 90. Um tributo ao caos, à ação e à diversão pura. Um jogo que parecia simples, mas carregava uma tecnologia revolucionária, a Sirius Engine. Feita do zero, era capaz de renderizar dezenas, às vezes centenas de inimigos ao mesmo tempo, em ambientes enormes e abertos, sem perder o desempenho. Mesmo na época, esse jogo rodava em qualquer PC bomba que tinha por aí. Sério, isso aumentou ainda mais a popularidade dele. Na virada do milênio, isso era quase bruxaria. E o mais impressionante, esse motor gráfico foi criado por um grupo pequeno, em um país que praticamente não existia na cena global de games. O sucesso foi imediato, críticos e jogadores ficaram boquiabertos. Sirius Sam era rápido, divertido, absurdamente intenso, belíssimo em gráficos e um retorno triunfal à era dourada dos FPS, mas com uma nova camada gráfica. Agora, sejamos sinceros, a história de Sirius Sam nunca foi o motivo de alguém apertar New Game e começar o jogo. E se você faz isso, você é louco. Como eu havia dito no vídeo do Sirius Sam 3, que é um prequel, esse jogo não tem uma história milaborante, então não espere um puta jogão com uma história digna de Game of the Year. Ela simplesmente cumpre o seu papel. Você controla Sandstone, um soldado lendário da humanidade, enviado de volta ao Egito Antigo para enfrentar o exército do vilão Mental. Eu sei, o nome é bem esquisito, mas ele quer erradicar toda forma de vida humana. Eu nem falei dele no outro vídeo, até porque ele nem aparece direito, mas vamos falar do Mental, que parece mais nome de bala de menta. O poder de Tahum esmagará este mundo, pois esmagou todos os outros que se opuseram a ele. Tahum, mais conhecido pelo apelido de Mental pela humanidade, apesar de ser o vilão principal dos jogos, ele nunca foi visto, portanto sua verdadeira aparência permanece ambígua. Isso até um certo jogo aí, porque eu não vou falar spoiler, né? Se é que dá pra chamar isso de spoiler. Mental é o último membro remanescente de uma espécie de seres imortais e divinos conhecidos como os Hunta, traduzindo como os Infinitos. É um infame e notório conquistador galáctico. Dizem que eles governaram impérios intergalácticos por eras. Não se sabe quando o Tahum iniciou sua campanha genocida para exterminar toda a vida na galáxia, mas acredita-se que eles tenham feito isso há milhares, se não milhões de anos. Supostamente, logo após esta descoberta, os Ilianos que foram avistados exterminados por Tahum, pelo menos 100 mil anos depois. Os Sirianos também foram exterminados por Mental quando descobriram vestígios daqueles que vieram antes deles. Sugere-se que Mental limpa a galáxia de vida inteligente uma vez a cada 100 mil anos. Entre esses ciclos de guerra, ele entra em estado de hibernação e supostamente deixa máquinas autônomas em guarda, observando qualquer atividade na galáxia. Cerca de 2000 anos depois, os humanos descobriram a antiga tecnologia siriana, enterrada sobre as ruínas do antigo Egito. Depois de alguma engenharia reversa, a humanidade
humanidade obteve maneiras de viajar entre as estrelas com facilidade. Uma força exploratória liderada pelo capitão Sandstone foi enviado para mapear o resto dos mortais dos Sirius para uma corporação. No entanto, havia algo em comum. O planeta estava cercado por uma bolha de asteroides não mencionada nos registros. Sam examinou um dos asteroides e acidentalmente acionou um sistema de alarme no processo, trazendo Mental de volta, muitos milhares de anos antes do normal. Tendo permanecido adormecido por tanto tempo, Mental demonstrou uma raiva extrema com a raça humana. Ele enviou seus exércitos com força total, até que esses sofram os mesmos destinos dos sirianos. E eu dei uma resumida porque a maioria da história de Sir Sam está nos textos achados pelo jogo, pois a história não é o foco, mas tem muita história mesmo, hein? O que é bem irônico, né? O enredo é uma mistura de Stargates com Doom, temperado com doses generosas de sarcasmo. E o próprio Sam é cômico, um herói de ação dos anos 80, cheio de frases de efeito e zero paciência pra drama. Ele não questiona a missão, ele não duvida do propósito, ele só atira, explode e solta uma piada ruim logo depois. Sir Sam entende exatamente o que é, um espetáculo de ação exagerada onde o absurdo é a arte. Tá, história, vilão com raivinha, conquistador galáctico, vamos para a gameplay. E aqui, meu amigo, existe tiro, explosão e muita sacanagem. Não é esse tipo de sacanagem que você tá pensando. O jogo é tiroteio intenso, com hordas de inimigos, sem capas de cobertura, sem regeneração de vida e sem tempo pra pensar, e é mais fácil de morrer, pois a maioria dos locais são fechados. Também tem lugares abertos, mas quando entra nos templos são mais fechados em sua maioria. É coisa simples, movimenta-se ou morra. O jogador precisa correr, pular, recuar e aprender a se posicionar enquanto o caos toma de conta da tela. Cada combate é um quebra-cabeça disfarçado de tiroteio. Você precisa entender o ritmo, prever o spawn dos inimigos e escolher a arma certa na hora certa. E nunca usar a caceta do lance-foguetes no Clear Skeleton, porque ele pula na sua cara e você morre de graça. Isso de perto, de longe é mais tranquilo. E falando em armas, vamos falar delas, né? Temos revólveres duplos, clássicos, estilosos e letais. Faca militar, não sei quem é o louco que vai usar uma faca nesse jogo, mas tem. A escopeta normal e a de 2 canos. A submetralhadora, a minigun, a giratória, o lançador de foguetes, preciso, poderoso e poético, o lança-granadas, que é útil contra os Clear Skeletons e, cara, você vai passar raiva, vai por mim, mano, esses bichos são chatos mesmo. E o lendário canhão gigante, que literalmente dispara bolas de ferro do tamanho de um carro. A IA é projetada para cercar o jogador, forçando você a se movimentar constantemente, e quando você escuta o som dos kamikazes gritando à distância, é aí que é aquele momento que bate o desespero. Não dá pra fugir deles correndo, como no Sir Sam 3, esse jogo não tem botão corrida, então é descendo bala mesmo. A trilha sonora de Sir Sam é outro destaque. As músicas são intensas, misturando guitarras, percussões e sintetizadores, e elas reagem ao que está acontecendo na tela. Um momento de calma no deserto, música suave, entrou um exército de monstros, guitarra, tambor tribal estourando nos alto-falantes, mistura de metal egípcio ou algo assim. E as músicas finais do jogo são sempre as melhores, cara, eles deixam as melhores músicas pro final do game. Por trás da loucura existe uma estrutura muito bem planejada. Os mapas de Sir Sam são verdadeiras arenas de aprendizado. Cada ambiente foi desenhado para testar um tipo de habilidade: reação, precisão, movimentação e leitura de espaço. Você aprende a se posicionar e a reconhecer padrões de ataque e até identificar armadilhas visuais. O jogo é cruel, mas justo. Quando você morre, sabe que foi por descuido, não por má programação. É algo satisfatório em dominar o ritmo do caos. O jogador aprende a dançar no meio da destruição e se torna quase invencível. E aí, quando o silêncio toma conta do deserto e o último grito dos kamikazes ecoa no ar, você percebe: esse jogo te treinou para o final dele. Sim, o final é bem caótico e vou te dizer, você vai ter que acabar com muitos inimigos enquanto foge de algo maior atrás de você. Pera, isso pegou mal pra caralho. Remodulando, vamos. Você tem que fugir do boss enquanto todos os tipos de monstros vêm atrás de você e você tem que ir até a grande pirâmide. E não, eu diria que é algo mais tranquilo que o Sir Sam 3, pois o 3 é absurdo mesmo. Mas esse aqui é tranquilo. Claro, não é fácil, mas é bem menos complicado. E Sam reage a tudo com um sarcasmo inabalável. Ele nunca demonstra medo, apenas irritação e tédio. Como se lutar contra 200 alienígenas fosse só mais uma segunda-feira. E cara, o timing das piadas são boas, mas se você não manja de inglês, você vai boiar fácil nelas. É uma piada contínua e o jogo só fica sério no final, quando realmente a coisa complica. Esse jogo abriu margem para jogos como Dust, Prodeus, Ultra Kill e Painkiller, que bebem da mesma fonte. Todos eles entenderam a mensagem. Às vezes, o simples é o mais divertido. E mesmo depois de 2 décadas, Sir Sam The First Encounter ainda é incrivelmente divertido. Não por nostalgia, mas porque sua essência continua moderna. Diversão pura, sem filtro. E você pode não gostar do game e achá-lo repetitivo, caso não seja um cara que curta FPS old school. Então eu recomendo jogar se você não quer ficar pensando muito, pois o jogo é mais game mesmo do que história e coisas do tipo. Sir Sam The First Encounter é uma lembrança viva de uma era em que videogames não pediam realismo nem profundidade emocional, apenas que você se divertisse.
E é exatamente por isso que ele funciona tão bem, porque às vezes tudo o que você precisa é de uma escopeta, um canhão e a coragem de encarar o absurdo de frente. E depois de alguns bons anos, tivemos um remake do Sir Sam The First Encounter, que dá uma bela pincelada gráfica no jogo. Em 2009, essa versão em alta definição trouxe de volta o clássico insano da Crow Team. Mas será que o remake em HD conseguiu manter a mesma alma do original ou só ficou na nostalgia? O remake em HD veio justamente para reviver essa loucura, agora com texturas atualizadas, luzes dinâmicas, suporte a widescreen e o motor gráfico Sears Engine 3. Mesmo sendo um remake de um jogo de 2001, Sir Sam HD ainda impressiona visualmente. Os ambientes são inspirados no Egito Antigo, com templos gigantes, pirâmides e desertos ensolarados, todos repaginados com a textura em alta definição e uma iluminação muito mais viva. A Sears Engine 3 trouxe reflexos, sombras e efeitos de partícula que deixaram o jogo visualmente mais limpo, mas sem perder aquele estilo cartunesco que é a marca da série. E por mais que o design pareça simples, ele é funcional. Os mapas foram feitos para permitir que você corra, pule e dispare em todas as direções sem travar. Afinal, é Sir Sam, a imobilidade é seu maior inimigo. Um dos pontos mais divertidos do remake é o modo cooperativo online. Você pode jogar toda a campanha com até 16 pessoas, o que transforma o jogo num verdadeiro carnaval de destruição. É o tipo de experiência onde não existe tática, só caos e risada. E mesmo com toda essa bagunça, o jogo roda de forma fluida, mérito do motor otimizado da Crow Team. No original também tem, mas hoje em dia ambos estão meio mortos em questão de multiplayer. Recomendo chamar um amigo se quiser jogar online. Comparado ao jogo de 2001, o remake manteve tudo o que funcionava, só que com um toque moderno. Os gráficos foram refeitos, o áudio foi aprimorado e a performance foi ajustada para os PCs modernos. Ter jogado ambos mostrou que, cara, como esse jogo tem armadilhas, mas como ele é divertido e realmente é gostoso de jogar. E desafiante também. É leve para os PCs de hoje em dia e é barato também. E o download do remake é de 1 GB por aí, o original então é menos ainda. Eu recomendo esse game para os entusiastas de FPS old school e para quem ainda não conhece Sir Sam. Mas se você busca um jogo profundo, com histórias aprofundadas e gameplay também, bem, eu não recomendaria esse jogo pra você. Esse jogo é mais para quem só quer dar uns tiros por aí. Se você gostou, se inscreva-se no canal, comente se já jogou Sir Sam, seja o clássico, seja o remake, e nos vemos lá no Second Encounter. Só quero ver o que me espera também, né? Até a próxima, eu sou o Rick.